E aí, pessoal, acabando o jogo, né? Acabou há pouco o jogo, estou aqui na Band comentando a partida. E agora, enquanto estão na coletiva, a gente pode fazer esse vídeo aqui para contar um pouco da história do jogo do Grêmio. 3-2 e a grande dificuldade que nós vimos o Grêmio enfrentar. Vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista, mas sem antes, no primeiro comentário, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com investimento de R$67. Não perca essa oportunidade, entre aqui no link e entenda um pouco mais sobre essa atividade. Gente, 3-2, 3-0 no primeiro tempo, mas o resultado do primeiro tempo já enganou. O Grêmio mudou algumas coisas do ponto de vista defensivo, o Grêmio criou mais uma vez a defesa por zona na bola parada, acabou sofrendo com isso, mas a grande preocupação e para mim o grande problema que o Grêmio teve não diz respeito exatamente a isso. Diz respeito sim ao sério problema no meio-campo tricolor. O Grêmio jogou com Wanderson, jogou Paulo Miranda e Rodrigues e jogou Cortez. Meio-campo com o Thiago Santos, um leão no meio jogando sozinho, tendo que brigar por todos. Matheus Henrique um pouco mais avançado e Jean-Pierre, que tu não sabe se ele é atacante, tu não sabe se ele é meia, tu não sabe se ele é volante, jogando num espaço de campo que não comprometeu a ninguém, não machucou o adversário, também não ajudou os seus colegas de meio campo. Ferreira brigando pela bola muito e Léo Pereira aberto por um lado e na frente o Diego Souza. O Grêmio chegou a 3-0 rapidamente porque teve um pênalti que eu achei que não foi, depois um gol numa roubada de bola do Léo Pereira, que ela sobra para o Jean-Pierre e aí o brilhantismo dele, ele dá um tapinha para trás e o Léo Pereira fica praticamente só ele e a goleira, faz o 2-0. E o terceiro gol, uma jogada, um contra-ataque, puxado pelo Diego Souza, o Ferreira vai no fundo, ela sobra para o Wanderson, faz 3-0. Começa o segundo tempo, o Grêmio até parecia melhor posicionado, mas mais uma vez com um latifúndio no meio-campo, sem ninguém entender o que estava acontecendo, e a partir dali, mais uma vez, o Grêmio sucumbiu, tomou um gol, depois tomou outro 2 minutos depois, e só não permitiu o empate para o time do Ipiranga, porque em determinado momento o Thiago diminuiu aquele buraco, colocando mais um volante, trazendo um pouco o Matheus Henrique, tirando o Jean-Pierre do jogo. O Grêmio se fechou um pouco mais e conseguiu sair com a vitória, com a melhor campanha da primeira fase do Gauchão, mas com um sentimento assustador com relação à capacidade que a gente pode ver deste time do Grêmio. Eu estou preocupado sim com o que está acontecendo, não pelo trabalho do Thiago, pelo contrário, o Thiago está começando, mas não se pode mais perder tempo apostando em situações que deram errado. O Grêmio modificou algumas situações, sobretudo dentro da sua estrutura de time, quando trocou o Renato. E agora precisa virar essa página. É chato dizer isso e com tristeza eu digo isso. Com tristeza eu digo que neste momento o Grêmio precisa virar a página Jean-Pierre. O Grêmio precisa entender que aquela era de um time propositivo não existe mais. O Grêmio precisa tentar, sobretudo, entender a sua dificuldade e dar 2 passos para trás e fazer com que Thiago Nunes tenha liberdade para mexer nessas estruturas. O Thiago começou dizendo que vai continuar propondo. Eu começo a entender que o Grêmio precisa, hoje, de muita humildade, colocando para dentro desse processo, sobretudo, uma estrutura que consiga a partir de agora se defender e a partir daí tentar jogar. Thiago Santos é uma realidade? É uma realidade. Rafinha, quando entrou, deu mais solidez em relação a Wanderson. Também é uma realidade. Mas Wanderson tem e pode ser utilizado na frente, o técnico vai poder jogar. Com relação a essa estrutura de 2 volantes e um meia, jogando muito perto do atacante, não compondo, não defendendo, não marcando nunca os volantes do adversário, isso está fadado ao fracasso. Já foi motivo de dificuldades do Grêmio, o Grêmio já apanhou por causa disso e não pode continuar repetindo isso. Se Jean-Pierre pode ou não ser solução, a palavra está com o treinador do Grêmio. Com o que tem apresentado hoje, Jean-Pierre não é solução, Jean-Pierre é problema para o Grêmio, problemão dos gigantes. Por quê? Porque ele engana. Ele joga com a bola e ele encanta com a bola, mas ou ele se dedica e mostra também condição de jogar sem a bola, ou nós vamos sempre penar.
nós vamos sempre achar que tudo é brilhante, nós vamos ganhar um jogo aqui, um jogo ali, nós vamos fazer uma outra partida, ele vai ser brilhante em alguns lances, mas vai nos entregar, na soma do resultado, algo abaixo do que a gente precisa. O Grêmio agora está numa esquina, ou pensando, imaginando para que lado vai virar. E acho que agora é a hora de realmente entender. Thiago, está na hora de fazer mudanças estruturais no time, sim. O Grêmio precisa fazer. O jogo de hoje, a gente pode colocar, mais uma vez, teve em Breno uma figura importante. O Grêmio jogou contra o Ipiranga de Erechim, um time da Série C do Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai entrar em transformação? Vai. Precisa disso? Claro que precisa, foi por isso que trocou o treinador. Só que hoje, Thiago Nunes entrou com a mesma estrutura, com a mesma ideia, jogando com um aberto de um lado, outro aberto do outro, um meio campo com pouca gente, e perdeu o jogo, e eu falo, perdeu estruturalmente o jogo, porque o Grêmio venceu a partida, perdeu o jogo no meio campo, perdeu a quantidade de segunda bola, o principal jogador que mais uma vez tomou amarelo foi o Thiago Santos, e isso está errado. Algumas peças estão abaixo, o Rodrigues, por exemplo, mais uma vez jogou pouco, o Grêmio tem que reformular algumas situações. Não adianta a gente ficar esperando que essas movimentações indiquem algo diferente. O Grêmio precisa ir dentro do problema, e o problema é o meio campo do Grêmio. Esse é o problema. Que se mude para 4-4-2, que se reforce com 3 volantes, que se coloque um dos meias para jogar por dentro, sei eu. É preciso compreender o problema, e o problema está nessa estrutura de um Grêmio com dificuldades, um Grêmio que precisa ir dentro da sua dificuldade hoje. Nós temos agora um jogo fora de casa, que o Grêmio precisa do resultado, porque a Sul-Americana é um campeonato onde o Grêmio tem que ser primeiro no grupo. E depois o Grêmio já vai a Caxias fazer o enfrentamento pelo Campeonato Gaúcho, que é obrigação sim do Grêmio passar. Pode usar GPR, se for essa a vontade do técnico, que se use, mas que se faça ele jogar um pouco mais pelo time. O Grêmio não pode mais ficar esperando por isso todo o tempo. As individualidades hoje, algumas foram bem, outras sucumbiram estupidamente. E em cima desse processo o Grêmio precisa se reformular urgentemente. Eu acredito muito que o Grêmio possa, através do trabalho do Thiago, que eu confio, que eu gosto, melhorar, mas que faça isso de forma firme, e eu tenho certeza que se fizer, o torcedor sempre vai estar ao lado do Grêmio. As mudanças precisam acontecer. É olhar e ver. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.